Você falou em RJ, fala um pouco então do Raizen e do Pão de Açúcar. Porrada, hein? Você vê. Quem O diria? Raizen não era a Eu ia falar isso. e tal. Então, comentem aí, então. Quem que errou aí? As indústrias? A Raizen é o reflexo. Se a Raizen tá assim, se o Pão de Açúcar tá assim, imagina o resto. Imagina o resto. Eles têm sorte que eles são tão grandes que eles têm uma estrutura jurídica para fazer o que todo empresário no Brasil, da indústria e do comércio, tem que fazer, abrir recuperação judicial. É a maior da história, se não me engano, né? Do Brasil? É a maior 65 bi. 3 vezes Americanas. A Americanas Da foi 3 20, Americanas? foi 20 bi Americanas, né? A fraude no balanço foi de 40, né? É. Mas foram 20 anos de prática para chegar naquela fraude de balanço. Mas a RJ é menor do que a fraude toda do por balanço. aí. Depois eu pego. É que os números Não, mas não tudo dá pra bem, ter. são números gigantescos. Mas é um número Acho que gigantesco. Intersemente era a primeira até então, que tinha 21 bi. Assim, entrou com 65. Acho que é Então, isso. 3 vezes a maior. Mas infelizmente o empresário hoje virou saco de pancada. É isso. O caminho hoje do empresário é o que eu falo. Sabe o videogame? Lembra quando você ganhava a vida no Mario Bros? O empresário tem que ver, não tem que ter vergonha. Não tem que ter vergonha. Procure seu advogado para não dar o game over, busca a vida e abra a recuperação judicial se você tiver dívidas. Infelizmente, procure antes uma fonte de financiamento, porque não existe mais situação, porque são anos que vem perdendo dinheiro. São anos que vem aumentando o custo e onerando o empresário. E foi uma série de coisas, de pandemia, entre outras coisas que, de novo, o varejo, que eu falo, e a indústria foram limados. O varejo, existe a questão online, existe também a questão da mudança de tecnologia. Mas, além disso, existe todo um custo Brasil que foi sobrecarregado nesses últimos 3 anos, principalmente da parte fiscal, e entre a questão dos juros, sim, dos juros que saiu de 7, 8, hoje está em 15 há muito tempo. Também existe o fator assim, o banqueiro, ele abandonou eles. Abandonou. Hoje os bancos grandes, esses que não quer porque vai perder dinheiro. E mais, porque aí ele vai perder o dinheiro. Mas olha só que interessante também, que é algo mais técnico que as pessoas talvez não pensem. Cara, quando você tá falando assim, pensa você no lugar desse banqueiro, tá? Tô falando um banqueiro honesto, normal, a instituição banco. Não, o cara não acorda pra perder dinheiro. Não, se o banqueiro acordasse pra perder dinheiro, não ia ser banqueiro. O governo... Tirando o Vorcado. O governo é deficitário, não é? O governo gasta... Então, o governo é deficitário, né? Então o governo demanda dinheiro. O banco, ele empresta para o governo, ele compra dívida, título público. Significa que o dinheiro disponível para emprestar para a população, que seria para emprestar, por exemplo, para a empresa, o banco prefere naturalmente emprestar para o governo, porque o risco é lógico, há uma taxa muito alta. Então o governo, aquela história de que o Estado diminui as diferenças sociais, é ele quem causa as grandes diferenças sociais. Ele toma grande parte do dinheiro disponível para financiar o déficit dele. Esse é o ponto. A coleção de história do Brasil de Weinhagen voltou a ser vendida. Não perca a oportunidade de adquirir essa robusta coleção com 35% de desconto, frete grátis e você ainda ganha um curso como bônus. Imperdível, hein? Não perca. E se coloca no lugar do banco, você não faria a mesma coisa? Faria a mesma coisa. Imagina que o risco do Luiz é 0 e o meu risco é 100. Você vai emprestar para quem? Emprestar 15 para o governo. Claro. Porque se ele emprestar... Então, a não ser que eu exija um ágio muito grande. Exatamente. Mas daí não vai pagar. Aí não vai pagar. Mas não acontece com o AAA. Não acontece com o AAA. Hoje não tem dinheiro nem caro pro coitado. O cara que tá aí abrindo a loja não tem dinheiro nem caro. E só para responder a tua última pergunta, quando foi a culpa, eu vou te dar um fato para te responder sobre a respeito do AAA que você falou. Lembra no ano passado... O tempo tá passando tão rápido que eu não... Se foi 24 ou 25. Quando o Haddad teve um jantar em Nova York com o presidente da FIT. Ou com o corpo diretivo ali da FIT. Só para explicar. FIT, S&P... E a Moody's. E Moody's. Né? 3. Fitch, S&P, que é Standard & Poor's e... Que elas revezam sempre a baixaria, né? Sempre uma... Elas erraram feio em 2008 também, né? Eles tiveram um jantar, erraram feio em 2008. Eles tiveram um jantar em Nova York, tá aberto, todos os sites. O Haddad foi pra lá, jantou com eles em Nova York. Voltando do jantar,
A Fitch foi lá e soltou um comunicado. A dívida do Brasil agora saiu de estável para positiva. Manteve a letra, né? Mas saiu de estável para positiva. Calma lá, amigão. Você tá vendo o que tá acontecendo no Brasil? Você tá vendo os números da dívida? Como é que você passou de estável para positiva? Dado isso, 6 meses depois ele soltou para negativa de novo. Pera lá, você colocou o quê? Uma criança de 2 anos para analisar a dívida? Como é que você colocou para positiva? Que mudou de B mais para B menos. Não, a letra... Isso, exato. Exato. Era B, passou para B mais e passou para B menos. Mas como é que você escala 2 níveis para baixo, de B mais, B e B menos, se você tem claramente um arcabouço fiscal que falhou? Porque a dívida continua subindo, saindo em todos os lugares, FMI. Como é que você aumenta a dívida dessa forma? Ou melhor, aumenta o grau de credibilidade da dívida. E 6 meses depois você derruba de novo? Parece brincadeira, né? Foi depois do jantar. Então, a mesma agência, ou as mesmas agências que deram AAA para a Raizen, que veio acontecer isso. E deram também para Americanas. Eu não estou falando que a culpa é de uma ou outra exclusivamente. Mas o sistema é uma brincadeira. Por isso que eu falei, a gente tem que ir além da notícia. Porque é um meio de enganação geral, cara. Cuidado com o que você vai fazer. Porque se você ficar... Por isso eu brinquei da manchete da UOL. Se você só olhar ali, você vai achar que a vida realmente é um mundinho cor-de-rosa. Pra mim, essa agência perderam a credibilidade em 2008, né? Elas estavam dando tudo lá, tudo ok, e de repente vem uma bomba lá. Não dá, né? Sempre... Tá, agora vamos então no Master. Então, antes de começar o Marcos, gostaria que você explicasse aquelas coisas que você falou nos bastidores, os bancões dominando. Eu não gravei o nome, letra financeira. Letra financeira. Vai entrar junto. Tá bom. Mas, assim, dos bancões, né, que desde o começo, o Bruno é testemunha em março do ano passado, quando a gente sofreu um ataque a hacker, que eu falava pro Bruno, ele achava que nem era do Master. Bruno, é do Master, e aí, hoje a gente viu quem era por trás. Eu sempre falei que ele financiava a Darknet no Brasil, coloquei isso nos grupos, e tá aí, né, o que aconteceu, até a página do FBI, tudo, né, monitorado, ele já sabia antes que ele ia ser preso pela Polícia Federal, aí ele fez tudo aquilo de vou vender, vou para Arábia, vou para Arábia Saudita, vou para Dubai fazer o árabe e tudo mais. E eu sempre falei, Bruno, não tem como nesse país chegar um cidadão, pegar um banco quebrado, falido, chegar no Banco Central, aprovar um business plan, por isso que eu falo, seu campus... Quando você fala o banco quebrado, é o Máxima. O Máxima, não, era um banco assim, que não podia nem operar. O Banco Central já tinha deixado no modo zumbi. Não iam liquidar por fatores que eu também não vou entrar, que é outra polêmica, e aí falaram para ele vender, ele vendeu o banco. Até pelo próprio dinheiro que o Daniel emitiu um CRI em cima de cemitério e comprou o Banco Máxima, 2016, 2017. Em 2019, o Banco Central autorizou, né, aí que eu falo, infelizmente, o Campos Neto, né, que foi para mim foi uma decepção muito grande. Decepção por causa disso ou também na gestão macro? Não, gestão macro ele foi perfeito. Para mim, aonde ele se queimou de verdade, que não tem como falar. Por quê? Porque quando você compra um banco, assim, ele aprovou o business plan do Banco Master. Chegaram no Banco Central e mudou. Banco Máxima para Banco Master. Vai fazer consignado, vai fazer isso. E o Banco Máxima, que era um banco muito mal visto no Banco Central, pelo esse pessoal técnico, funcionários de carreira, que é uma instituição que o Brasil tem que confiar, tá? O Brasil tem que confiar em funcionário de carreira competente, técnico, tem milhares que está aí, principalmente no Banco Central, tá? Vamos começar daí. Foi aprovado o business plan do Banco Master no Banco Central em 2019, era um patinho feio. O Banco Master saiu de 3 bi em 2019, 700 de ativo, e foi quebrar com 60 bi. 64 bi. Falando que quem vai pagar essa conta é quem manda nesse país. Porque eu levantei os cinco bancões
no Brasil detém 11 trilhões de ativos. É o PIB do Brasil. 11 trilhões? 11 trilhões de ativos. Os 5 principais... Os 5... Banco Brasil, Caixa, BTG, Santander, Bradesco e Itaú. Espera aí. É o 6, isso. E no mundo não existe isso. Uma concentração do sistema financeiro na mão de pouquíssimos. Sendo que 2 são estatais... A Caixa e o Banco do Brasil. A Caixa e o Banco do Brasil que acompanham. Não tem como. Apareceu um moleque, resumindo, apareceu um moleque, comprou um banco, começou a dar gorjeta pra cá, comprar o sistema com o dinheiro deles, tá? Depois corrompeu tudo, estourou e queria ainda deixar a conta para um banco estatal. Essa turma aqui, no Brasil nunca aconteceu uma pena desse tamanho. No Brasil, o Daniel Vorcaro hoje ele tá na prisão do Marcola. Ele tem 2 horas de banho de sol. Isso daqui nunca pega algum empresário de colarinho branco que pagou uma pena dessa. Veja, você não tá defendendo... Olha, eu levantei. Eu tô falando por quê? Porque ele foi mexer com... Chega numa academia de jiu-jitsu, chama o professor... É tipo isso. Entra você. Porque ele foi aprontar aonde, assim, que eu sempre falei, não tem como. O ponto é o seguinte, ele colocou esses caras em xeque. Pra pagar a conta. O que eu recebi de mensagem de pessoas falando, o que me garante que o Bradesco e o Itaú não pode fazer isso? Porque hoje, expôs, e eles estão expondo para o Brasil isso. Hoje, eu levantei, quando falavam, o Daniel vai sair, eu falo, para ele estar naquela penitenciária é impossível ele sair. Aquela é uma das penitenciárias mais seguras do mundo. Dos 11 integrantes do PCC, 8 estão lá. E o cara que menos tem cadeia nas costas, como fala assim, tempo de cadeia, tem 8 anos. É um cara que já está acostumado em ser preso. Pegaram um cara que estava andando de G700. Um cara que deu um noivado de 200 milhões. É um Gulfstream 700 que só tinha... É o jato do Elon Musk. Ah, deve estar por volta de 120, de 80 a 100 de dólar. É um jato de meio bi de real. Para colocar lá, porque essa turma que eles não querem saber, eles querem pegar quem está responsável. E vão fazer, porque é para dar exemplo. Por isso que eu sempre falei, quando começou quem manda no país é eles. É isso que a gente tem que entender. Por isso que isso nunca vai virar Venezuela. Porque quando tentaram, em 2015, você tinha o quê? É aquela brincadeira, 11 tri, eles tiram, eles cortam o cartão de metade da população, dando exemplo, eles vão secando o dinheiro, que o povo vai pra rua, porque o brasileiro é alavancado, o brasileiro é endividado. Eles têm um poder muito grande. A própria Rede Globo, quem é o maior anunciante histórico, que a Globo sabe que vai ter o resto da vida? O Banco Itaú. Até mais que o Ambev, se for pensar quem vai ficar aqui. E os caras, e por isso que eu sempre te falei dos bancões que a gente tá. O Daniel Vorcaro é exemplo. O que ele tá passando hoje é pra ninguém nunca mais sonhar em fazer o que ele fez. Esse cara vai ficar louco, falam em delação. Eu acho que se ele ficar mais 3 semanas assim, ele não tem nem mais memória. O cara tá pegando uma pena que é tipo um Marcola, 20 e tantos anos de cadeia. Pô, é acostumado. E mesmo assim, é algo... É que o cara nem lembra, nem deve lembrar o que é uma vida lá fora. Mas o cara... Aí falaram, o Daniel vai sair sexta-feira. Não vai sair. Pra abrir esse presídio é por volta de 500 mil reais só de segurança que você tem que... Pra abrir a porta e sair a porta. Dando exemplo. Só dando um exemplo. Fora a questão da moralização da justiça que a gente vai entrar aqui. Mas quando a gente fala assim, por que aconteceu o Banco Master? Não foi, que a Lua saiu de retrô. Não. Aconteceu o seguinte, o cara foi e roubou 51 bi de quem realmente manda aqui. Tá aí. O roubo foi via FGC, isso que você tá falando. Além disso, o que ele fez? Toda a contaminação do sistema com o dinheiro deles, tudo essas palhaçadas. Pô, você acha, pegar a família dos banqueiros, você acha que os caras gastam o quê num casamento? 10, 15 milhões no máximo? Assim, no máximo, nem gastam isso, que são gente ponderada.
O cara, 200 milhões no noivado com o dinheiro deles, além disso, o que ele fez no sistema. Porque esse sistema é sério. Esse sistema financeiro é algo... Mas aí... Agora, o sistema do Brasil é robusto, né? Porque aguentou o tranco, né? Que é concentrado. Você né? esperava... Você vê, a RJ daqui é muito grande, o sistema. Você esperava contaminação ou não? Sistêmica? É. Não. Não pelo próprio tamanho do rombo que tava. Mas até o FGC pagar, os pequenos e médios estavam tendo um receio. Uma dificuldade de saque e não um fluxo mas novo. Imaginemos o cenário mais estressado, tá? Se todos os pequenos quebram, não significa... Esses 6 que ele mencionou com os 11 tri vão estar lá de pé. Então, eu acho que o risco... O sistema ele podia dar uma abalada, mas longe de passar num risco completamente sistêmico, como foi nos Estados Unidos em 2008, por exemplo. O FGC nunca passou num momento de tudo que ele tem que arcar do FGC vai quebrar 100% do FGC. E os bancos grandes, em última instância, recapitalizariam o FGC. Mas, veja, tem o lado bom e o lado ruim, né? Crédito fiscal pro banco. Grande parte disso vem por essa concentração imensa, que também dificulta a entrada e encarece o crédito no Brasil como um todo, né? É monopólio. É oligopólio de crédito. Então você tem aí 5 bancos, tem 80% do crédito disponível no Brasil. Porra, é muita coisa. Itaú, em ordem de ativo. Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Santander e BTG. 11 trilhões, 115 bilhões. 11 trilhões, 115 bilhões. Então é o PIB, praticamente é o PIB. Então eu não achei, mas veja só uma coisa muito perigosa que passou, hein? Ciro Nogueira tentou aprovar, via PEC, uma alteração da regra em que o FGC não mais pagaria até 250 mil por investidor, e sim R$1 milhão. Tem 2 pontos aqui. Não é só se ele passa para 1 milhão, poderia dar ruim no FGC muito pior. E o segundo ponto, isso permitiria que o Banco Master captasse mais. O Banco Master captando mais, ele teria alavancagem para conseguir captar ainda mais. Isso sim poderia dar um problema muito grande. Então veja o nível de responsabilidade de determinados políticos que estão até a cabeça envolvidos nisso. Né? Aí. Mas, de novo, eu acho que o mercado brasileiro se mostrou sólido nesse ponto. E também acho, filosoficamente, esse é um papo para um outro dia, sou da linha que sequer deveria haver Banco Central. Esse é outro ponto. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que ser justo também. Dado a existência do cenário, não dá nem para dizer que o Banco Central foi comprado. Até agora nós vimos 2 funcionários técnicos que foram comprados, né? Até o momento. O que eu quero dizer é que não é todo mundo. Não, mas aonde estava o Campos Neto? Na Boa Vista, na Ilha de Caras? O cara ouvia que o Vorcaro... Todo mundo soube o dia que ele comprou a casa do Sérgio Habib. Não, outro. Eu só tô falando que o sistema se mostrou robusto. Sim. Para combater esse tipo de coisa. Porque não foi pequena. Nós estamos falando que, de longe, é a maior fraude do sistema financeiro brasileiro. Eu fiz uma correção rápida, tinha sido... Quando você pega o que o FGC pagou pro Bamerindos, que foi em 98... Nossa, eu lembro do Bamerindos. Acho que foram 3,7 bilhões. Se você corrige isso a valor presente, dá mais ou menos 20 bi. Aqui nós estamos falando de 51. Não, e um banco que tava aí com a população dando crédito. Tava no game, quebrou não foi fraude. O Daniel só fez fraude. O Daniel foi o maior golpe da história da humanidade, você colocar o tempo no fator. Você falar, qual foi o maior... O Madoff. O Madoff foi 20 anos. Não em valor nominal, mas em valor de tempo. De tempo. Golpe. O Madoff pagou muita gente. O golpe foi diferente do Madoff dele, né? Ou não? Os dois são fraude, né? Eu sei, mas são estilos diferentes, né? São estilos diferentes, né? Explica o Madoff. O que ele fez aí para quem? O Madoff é o seguinte, o Red Fund nos Estados Unidos é uma caixa preta. Primeiro, lá o cara se fizer xixi fora do pinico, vai preso, nunca mais sai, lá existe a pena. Então, eles deixam. O nosso mercado é o mais fiscalizado e o mais transparente do mundo, a CVM. A CVM hoje, a gente põe cota de fundo todo dia. Os Estados Unidos, o cara monta um fundo e fala, aqui tem caqui, aqui tem ouro, aqui tem isso, valorizou, o Red Fund, e ele marca mercado. Então, o Madoff, ele vendia muito a questão da credibilidade, da figura dele institucional,
né? Antes de lançar esse fundo, ele já era do mercado? Eu não sei, não conheço o caso. Sim, é que... O Madoff, não sei. O Madoff? Antes Ele era de lançar o fundo de investimento. Ele Ele sempre era de foi da fundos. indústria lá e aí ele... Aí já tem uma diferença, né? Ele era de hedge fund Isso. quando ele deu a fraude e o Daniel era um banco. Então, Era uma instituição Não, bancária, então é realmente. diferente. Então, O lá ele não era um banco, ele era um fundo. exato. é um fundo Depois que ele captou via captava fundo. Caixa preta. Captou dinheiro via fundos. Aqui ele O- captava via instrumento de mercado de Não, capitais. isso eu sei, você Então, recebeu no tudo celular a com oferta do sistema Madoff. com tudo rastreado, tudo. Foi aí que a diferença do Madoff pro Daniel é que o Madoff não era fiscalizado. O Daniel era para ter sido muito fiscalizado e ter acabado a história dele em 2021, 2022. Quando ele começou a fazer o que ele fez, que foi o crescimento do ativo dele de 3,7 bi em 2019, que o Banco Central deixou ele ser, ele entrou no controle do banco em 2019. O banco foi comprado em final de 17, ele entrou no controle em 19. Em 2021, o Banco Master foi autorizado pelo Banco Central o modelo Banco Master, que foi quando surgiu. 2021, o Banco Central falou, gostei do business plan, o Daniel é um baita banqueiro, esse cara é o cara que tem que analisar sua índole. O Bamerindos foi 95. Entrevista, 95 o quê? O ano? Bamerindos. 1995. E o valor? 4 bi, foi o que eu falei, Só 3,7 4 bi. bi? Só que E naquela atualizado? época, dá 20 bi. 20. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.